Para quem desenvolve com Delphi para Android, existe um mito bem perigoso, que pode estar sabotando o seu aplicativo agora mesmo. Hoje, a gente vai desmascarar esse mito e entender por que o gerenciamento manual de memória não é só uma opção, é a nossa responsabilidade mais crítica. Ok, vamos direto ao ponto, na raiz do problema. A pergunta de $1 milhão. É muito tentador, não é? Sempre bate aquela vozinha na cabeça. Ah, relaxa, o sistema operacional cuida disso, né? É uma ideia que parece facilitar a vida, a promessa de codificar mais rápido sem se preocupar com a limpeza. Mas olha, ignorar isso é exatamente o que separa um aplicativo profissional e robusto de um que só frustra, que devora a bateria e que no final acaba sendo desinstalado. Então, esse é o nosso plano de batalha. Primeiro, vamos entender de onde veio esse mito. Depois, vamos fazer uma pequena viagem no tempo para entender a origem do problema. Em seguida, vamos mergulhar nos dois universos de memória que coexistem no celular, expor os assassinos silenciosos que detonam os apps e, claro, no final, a gente vai se armar até os dentes com as melhores ferramentas e técnicas. Mas, afinal, por que essa responsabilidade caiu no nosso colo? Bom, a resposta para isso está numa história do passado. Uma época em que o próprio Delphi tentou nos livrar desse peso. Só que não deu muito certo. O Delphi introduziu uma solução chamada contagem automática de referências, o famoso ARC, pensado para as plataformas móveis. No papel, a ideia era simplesmente genial. Pensa só, o compilador ficaria de olho contando quantas variáveis estão usando um objeto. Quando ninguém mais estivesse usando, ou seja, o contador chegasse a zero, puf, o objeto se destruiria sozinho. Parecia mágica, certo? Só que a realidade foi bem diferente. O desempenho foi lá para baixo porque cada contagem precisava de umas verificações de segurança que deixavam tudo super lento. E o pior de tudo, os temidos ciclos de referência. Imagina, o objeto A aponta para o B e o B aponta de volta para o A. Pronto, os contadores deles nunca vão chegar a zero. Era um vazamento de memória garantido pelo próprio sistema. Foi por isso que no Delphi 10.4 Sydney, a decisão, corajosa, mas super necessária, foi remover o ARC para objetos. E com isso, a gente voltou para o nosso velho e confiável Try Finally. Agora a gente chega no ponto que é, sem exagero, o mais importante de todos. É a virada de chave. Para entender de verdade como a memória funciona no Android, a gente precisa sacar que dentro do celular existem dois mundos, dois universos totalmente separados, rodando em paralelo. E é aqui que está o pulo do gato. Quando a gente compila um app em Delphi, não estamos fazendo código Java, de jeito nenhum. O que a gente gera é código de máquina, nativo, instruções ARM puras que conversam direto com o processador. O nosso app ele vive num lugar chamado heap nativo, um pedaço de memória que ele vai lá e pede direto para o kernel do Linux. E o que isso quer dizer na prática? Que o lixeiro do Android, famoso Garbage Collector, que é responsável por limpar o mundo Java, ele é completamente cego para o nosso mundo. Ele simplesmente não enxerga o nosso universo. Cada AT-form, cada T-button nosso para ele são fantasmas. O sistema operacional sabe que a memória está sendo usada, mas o cara da limpeza não tem a menor ideia do que está usando. Então, como é que um mundo afeta o outro? Através de uma ponte, chamada JNI. Funciona assim. Quando a gente cria um objeto em Delphi, por baixo dos panos, um gêmeo dele é criado lá no mundo Java. Para garantir que o Garbage Collector não apague esse gêmeo por engano, a ponte JNI cola um post-it virtual nele que diz: "Ei, esse cara está em uso, não mexe". Agora, se a gente esquece de dar free no nosso objeto Delphi, esse post-it nunca é tirado. O resultado? O Garbage Collector olha e vê um monte de objetos que parecem estar em uso, mas que na verdade são zumbis. O mundo Java fica entupido de lixo que ele não pode limpar. E o problema não para por aí. Não liberar a memória é como cutucar a onça com vara curta. É como despertar inimigos muito poderosos que moram lá no sistema operacional. E o pior, eles não mandam recado. Quem são esses inimigos? O primeiro, e o mais temido, é o Low Memory Killer. Depois vem a fragmentação de memória, o consumo absurdo de bateria e até o sequestro de recursos como GPU e GPS. Vamos dar uma olhada em cada um. Pensa no Low Memory Killer, o LMK, como o segurança da balada do sistema operacional. Aquele cara gigante que não conversa, ele não negocia. Se o seu app começa a consumir memória sem parar e não libera nada, ele basicamente desenha um alvo gigante nas próprias costas. Para o LMK, esse app vira o alvo número 1. E para o usuário? A experiência é péssima. O app simplesmente some,
fecha do nada sem nenhum aviso. Depois tem o inimigo mais sorrateiro, a fragmentação. O nosso mundo, o heap nativo, não consegue se reorganizar como o heap do Java. Então, se a gente fica criando e esquecendo objetos de vários tamanhos, a memória vira um queijo suíço, cheia de buracos. E aí acontece o seguinte, você olha e tem, sei lá, 100 megas de memória livre no total. Mas se você tentar criar um objeto grande, tipo um T-bitmap de 10 megas, e não tiver um único buraco contínuo desse tamanho, o app quebra. Falta de memória, mesmo com memória sobrando. Ok, o cenário é meio assustador, eu sei. Mas agora vem a parte boa. Vamos falar de defesa. Qual é o nosso arsenal para lutar contra esses fantasmas da memória e manter os apps rodando lisinho e seguros? A primeiríssima linha de defesa, a regra de ouro. Isso aqui é inegociável. O bloco Try Finally. É o cinto de segurança do Delphi. Todo objeto que se cria com create precisa ter o seu free dentro de um bloco finally, porque isso garante que mesmo que dê um erro no meio do caminho, a memória vai ser liberada. Ponto final. E para quem quer um nível extra de segurança, tem o free and new. Ele faz duas coisas. Primeiro, ele chama o free. Segundo, e essa é a parte crucial, ele zera a variável transforma em new. Para que isso? Para evitar um problema chatíssimo chamado ponteiro pendurado. Se você só usa free, a sua variável continua apontando para um lugar na memória que já não é mais seu. Tentar usá-la de novo é pedir para ter um crash. O free and new resolve isso na hora. Certo, mas e os vazamentos que já estão lá no código? Como a gente caça esses bichos? Bom, a gente tem um arsenal completo. O mais básico é ativar o Report Memory Leaks on Shutdown no projeto. Ele já dá umas dicas quando o app fecha. Para monitorar ao vivo, o Profiler do Android Studio é seu melhor amigo. Fica de olho no gráfico de memória nativa. Se a linha só sobe e nunca desce, temos um problema. E quando a coisa fica séria, a gente pega a arma definitiva. Ferramentas como o Deleaker são tipo um CSI do código. Mostram a linha exata onde o objeto nasceu e nunca foi liberado. Até aqui, a gente aprendeu a ser um ótimo faxineiro de memória. Mas e se o próximo nível for simplesmente não fazer sujeira? É aí que entra uma técnica mais avançada, o Object Pooling. A ideia é a seguinte, em vez de ficar criando e destruindo objetos o tempo todo, a gente mantém uma piscina deles, já prontos. Precisa de um? Pega emprestado. Terminou de usar? Devolve para a piscina. A gente sai do usar e jogar fora para o reutilizar. E isso, para o processador, é um alívio gigantesco. No final das contas, depois de toda essa parte técnica, tudo se resume a uma coisa bem simples e poderosa. Existe uma linha direta entre um gerenciamento de memória impecável e a duração da bateria do celular. Cada free que a gente coloca, cada objeto liberado direitinho, isso se converte literalmente em mais minutos, quem sabe horas, de bateria para quem está usando o nosso aplicativo. É um impacto real na vida da pessoa. Isso tudo nos deixa com uma última provocação. A gente falou muito sobre ser eficiente em destruir, em limpar a bagunça. Mas e se a gente mudasse o foco? E se a nossa meta não fosse ser o melhor destruidor de objetos, mas sim um mestre da reciclagem? Como isso mudaria a forma como a gente projeta nossos sistemas? Fica aí a reflexão. Porque a resposta para essa pergunta, ela pode ser o segredo dos aplicativos de altíssima performance do futuro.